vocês devem abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros do mesmo corpo. Glória a Deus. Então, tratando com a igreja, Paulo, ele ensinou, vocês devem abandonar. Veja que é uma decisão nossa, abandonar. Colossenses 3 fala, vocês devem fazer morrer a natureza humana. Deus já nos deu poder e autoridade para isso, irmãos. A cada dia, quando vem as setas, os dados, a mentira e engano na mente, nós precisamos repreender em nome de Jesus e não aceitar na nossa vida, porque Deus já nos deu esta autoridade no nome de Jesus. Apocalipse 22:15, esse versículo ele é muito forte. Nós vamos ler: fora os que praticam os que cometem os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Todos os que amam e praticam a mentira. Nossa, irmão, tem pessoas que amam falar a mentira. Ela tem o prazer de falar mentiras. E nós observamos sobre isso, que o mentiroso ele tem que ter uma mente muito boa, né? Porque ele vai ter que ficar inventando e não pode cair em contradição. E às vezes ele mente tanto que ele até acredita nas suas próprias mentiras. E uma das coisas que nós precisamos pedir para Deus é isso, discernimento, para que a gente possa cada dia combater e viver a verdade, que é a palavra de Deus. Provérbios 23, para nós encerrarmos. Compre e não abra, tampouco. Quando fala compra é porque é algo que vai custar para nós. Então nós precisamos atentar para a palavra do Senhor e estar comprando essa sabedoria. Texto áureo, vamos para o nosso texto áureo. Dá para pôr aqui, não dá nenhum texto áureo? Vamos ver, cada um tem a revista. 1, 2, 3. Disse então Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e lhe tivesses parte do preço da verdade. Atos capítulo 5, versículo 13. Então nós vamos meditar no capítulo 5 de Atos hoje. Verdade prática, como toda forma de engano, a mentira é Pecado. devemos, pois, Sempre na luz da verdade. para a gente encerrar essa parte, Colossenses 3 e 9, pode pôr para nós, irmão Danilo? Colossenses 3 e 9, aí a gente já vai para a leitura em classe. Colossenses 3 e 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vocês já despiram do velho homem com as suas práticas. Então, no velho homem tem a prática da mentira. Vamos abrir um parênteses aqui? As mentiras sociais. Ao decorrer da minha caminhada cristã, o Senhor foi abrindo os meus olhos. Quando meu esposo fala assim: você está aí ainda? Não, eu estou indo. Está indo nada, está lá ainda. É uma mentira. Não é verdade que eu estou indo. Eu estou lá. Só que na minha mente a gente vai crescendo nisso, falando essas coisas. Por exemplo, Radassa acorda às 7h15. Eu já falo para Radassa, não, já está dando 7h30 para acelerar ela. Mas aí ela fala: ô mãe, você mentiu para mim? Deu 7h. Aí a ficha vai caindo, irmãos. Por quê? Porque são mentirinhas que a gente aplica na nossa vida, achando assim: não, isso não tem nada a ver. E às vezes a pessoa fala assim, a pessoa está estranha e você fala: nossa, você está lindo, mas lá dentro tá. Aí você começa, sabe, cair na hipocrisia. Então nós precisamos atentar sobre isso. São as raposinhas que destroem as flores, porque depois das flores vem os frutos. E se nós não atentarmos e fecharmos as brechas, essas raposinhas elas vêm. Sabe da mentira social? Diga que eu não estou. Amanhã eu não vou trabalhar porque minha esposa está com febre, a mãe morreu e assim vai. Coisas terríveis que nós ouvimos aí afora no mundo. Então são mentiras que no Brasil, aquele jeitinho brasileiro, nada a ver, e vai crescendo. E se
podemos ver que Deus, Ele não se agrada a quem ama e fala mentira. Nós precisamos estar atentos. Então, nesta lição nós vamos aprender sobre isso, sobre a mentira. E a igreja do Senhor Jesus não é conivente com a mentira, ou seja, ela não apoia a mentira de jeito nenhum. Ela reprova. Vamos lá? Leitura Bíblia em classe, Atos 5, do 1 a 11. Primeiro vai dizer: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Versículo 2. E que teve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, e depositou aos pés da apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Levantando-se os homens, ouviram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Disse-lhe Pedro: diz-me, vendestes portanto a propriedade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: porque é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. Logo caiu aos pés e expirou, e quando os jovens acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Amém? Então nós vamos ver aqui que na vida cristã, irmãos, a verdade deve ser um valor inegociável. Nós vemos essa história de Ananias e Safira na igreja primitiva, e ali revela a seriedade do compromisso com a honestidade diante de Deus e da igreja. A cobiça e pela busca do reconhecimento tentaram enganar os apóstolos, mas foram desmascarados e sofreram um juízo imediato, porque não eram os apóstolos que eles estavam enganando. Primeiramente eles estavam enganando a Deus, e o Deus que cuida da igreja assim fez se revelar ao Pedro. Então nós vemos que a justiça divina se manifesta para preservar a pureza do povo de Deus, destacando a necessidade de temor, integridade e sinceridade na caminhada cristã. Então a mentira é uma escolha. Nós vemos que esses dois estavam na igreja, escolheram mentir. Nós vamos adentrar a este assunto. Nós podemos ver aqui que nessa introdução, vamos ler? Irmã Fátima, pode ler, por favor, a introdução? Casal aparentemente despretensioso, achou que podia lucrar as coisas da santidade da igreja. Ao combinarem um ardil para enganar os apóstolos, Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço do diabo, o pai da mentira. Nessa lição, aprenderemos que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo, em vez de agir em favor do reino de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Ananias e Safira. Tentaram obter lucro, negociando valores do reino. Como crentes, não podemos usar de engano, porque Deus sonda os corações, para importando a nós nos afastarmos do pecado pelo temor do Senhor. Glória a Deus, Deus abençoe. Então nós vamos ver nesta lição aqui, irmãos, nós vamos aprender que é possível um crente, olha, nós precisamos atentar para isso, não vigilante. É uma das coisas que Jesus deixou para nós, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Então nós precisamos
está a serviço do diabo e, em vez de agir em favor do reino de Deus, ele vai agir como o diabo quer. Então nós precisamos, irmãos, e não podemos nunca, jamais, achar que vamos estar encobertos nossas motivações e corações, porque quem sonda o coração, ele é Deus. Deus, ele conhece no mais íntimo do nosso coração. Era dois casais que faziam parte da igreja primitiva, e eles estavam lá, a igreja crescendo, a igreja unida em amor, a igreja compartilhando os bens, e ali surge esses dois casais. Talvez eles olharam e viram Barnabé depositando uma herdade que tinha vendido aos pés dos apóstolos, e quando eles olham aquilo, quem sabe no coração a cobiça, a motivação de ser reconhecido, de também estar fazendo algo, vão lá e vendem a sua herdade, e ali eles pegam aquele valor, irmãos, aí é revelado o que está no coração daqueles dois, né? Uma coisa que se diz é: coloca algo de poder na sua mão, para que nós possamos saber quem nós somos, dá poder às pessoas, para que você saiba quem elas são. Então, motivado pela cobiça e pelo entusiasmo de querer ser notado, reconhecido, agiram dessa forma. E quem é que incentivou? Quem é que ali inflamou o coração dos dois? O diabo, aquele que veio para matar, roubar e destruir. Mas eles não estavam imunes? Estavam sim, mas a partir do momento que nós damos brecha, ele vem e começa a semear. Então nós precisamos estar o quê? Vigilante e fechar as brechas em nome de Jesus. O primeiro tópico vai falar sobre o diabo, o pai da mentira. Cleber, você pode ler, por favor? É a natureza satânica mentira. A escritura afirma que Satanás induziu Ananias a mentir. Disse então a Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Motivado pela cobiça, pelo desejo de obter lucro fácil, Ananias deu lugar ao diabo que levou a mentir. Jesus já havia afirmado que o diabo é o pai da mentira. Satanás está por trás de toda mentira e engano. O apóstolo Paulo viu esse espírito de engano quando enfrentou Elimas, o mágico. O diabo será sempre mentiroso, nunca mudará. Deus abençoe. Então Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração ao ponto de mentir ao Espírito Santo? Ananias, por que você deixou acontecer isso? Aí nós vemos aqui, irmãos, que ele começa a relatar sobre isso. Em João 8,44, vocês pertencem ao pai de vocês, que é o diabo, querem realizar o desejo dele, ele é homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, por não há verdade nele quando fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, a natureza do diabo é mentira. E Pedro ali, ele, naquilo que Deus deu a revelação, ele falou: Ananias, por quê? Por que você deixou isso acontecer? Por que encheu Satanás o teu coração? E nós vemos, irmãos, que na cobiça eles agiram dessa forma, levando a mentir não somente aos apóstolos, mas primeiramente a Deus, ao Espírito Santo. E quando nós falamos sobre a natureza satânica do diabo, nós podemos ver que ao decorrer das passagens bíblicas, até mesmo como Pedro, como Paulo, como outros que enfrentaram obras malignas. Vamos ver aqui Elimas. Quando fala de Elimas, fala do espírito de engano. Atos capítulo 13, versículo 1. Pode pôr para nós, irmão Danilo? Atos capítulo 13, versículo 1. Depois 2 Tessalonicenses 2, 9, 10, 11 e 12. Vamos ler essas passagens. Quando fala da natureza satânica, que é mentir. Então, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger e
Sirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca e Saulo. Acho que está mais para frente. 10. Não. 13 e 10, perdão, falei 1, né? 13 e 10. Paulo enfrentou também alguns homens que o diabo usou. Aí ele repreende, nos versículos anteriores fala sobre ele, e ele disse para este homem: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? E nós vemos que Paulo ele repreende severamente este homem, porque ele estava atrapalhando a obra de Deus e a obra que Deus estava usando Paulo para fazer. Quando nós vemos em 2 Tessalonicenses capítulo 2, vamos ver? 2 Tessalonicenses capítulo 2, nós vamos ver aqui, do 9, vamos ver até o 12 para a gente compreender, que o apóstolo Paulo também, ele viu as mentiras que Satanás usava. E esse cuja vida é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, esse sinal e prodígios de mentira. Irmão Danilo, pode usar ele bem, por favor? Eu vou me encontrar mais. Desculpa. Vamos ler do 9? 9, tá? A vinda desse Nico é segundo a ação com todo tipo de sinais e prodígios falsos. 10. Bem com toda forma de injustiça, para enganar os que perecem, pois não acolheram o amor e a verdade, a fim de serem salvos. Por esta razão, Deus envia a eles um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Olha, irmãos, o engano ele imperando, porque Satanás está por trás de toda mentira, de todo engano, e ele fala daquilo que é próprio seu, pois é pai da mentira. O segundo subtópico vai dizer a mentira como um ardis maligno. Pode ler, Cíntia, por favor? A mentira como um ardil maligno. Satanás não obrigou nem forçou Ananias a mentir, mas, evidentemente, planejou a semente do engano e da mentira em seu coração. A mentira é um dos seus ardis. A Escritura é bem clara: não deis lugar ao diabo. Por certo, Ananias sabia disso, pois estava numa igreja doutrinada pelos apóstolos. A questão, portanto, não estava em não saber fazer a coisa certa, mas em subestimar o ardil do inimigo que possui a capacidade de induzir a fazer a coisa errada. É possível que o casal tenha flertado com a possibilidade de ganhar lucro e fama, fingindo estar fazendo a coisa certa. Duas coisas que não são em si mesmas pecaminosas, mas quando buscadas com a intenção errada, se tornam pecado. Deus abençoe. Nós vemos aqui neste ponto que a mentira como um ardil maligno, ou seja, como um laço. Nós vemos aqui, irmãos, que a Escritura ela é bem clara. Satanás ele não obrigou, Satanás não foi lá como credente, fez eles mentirem, não. Eles tiveram uma escolha. Ele sim, ele influenciou, ele instigou, ele colocou as setas, e aqui, infelizmente, eles escolheram pecar. Então é possível que este casal tenha falhado, e é possível, irmãos, que este casal, eles tenham sim deixado o que é mais importante, a vigilância no nosso coração. Porque eles estavam numa igreja que estava, assim como se diz, sabe assim, decolando, uma igreja que estava militante mesmo, avançando com os dons, curas, milagres, e de repente surgem esses dois que acabam cedendo à astuta cilada do diabo. Sim, por quê? Porque é necessário, e Deus nos mostra que precisa ter santidade, pureza, verdade,
lealdade na igreja do Senhor Jesus. E dos corações que conhecem somente Deus. Então nós precisamos estar atenta contra as astutas ciladas do diabo, contra os seus ardis. Ele usa da mentira, porque a mentira nos afasta de Deus. E quando nos afasta de Deus, nós vamos se definhando e ficando longe e perdendo a salvação. Mas que o Senhor nesta tarde nos ajude a cada dia a estarmos vigilantes com o nosso coração, no nome de Jesus. Terceiro subtópico: não subestime o inimigo. Quem pode ler? Eu me tenho? Por favor. Vamos lá, terceiro subtópico. O apóstolo Paulo orienta os crentes a perdoarem e a não guardarem nenhuma raiz de amargura. Se por um lado não podemos subestimar o inimigo, visto ele ter sido derrotado na cruz, por outro lado não podemos subestimá-lo. Não podemos superestimar o inimigo, visto ele ter sido derrotado na cruz. Por outro lado, não podemos subestimá-lo. Paulo orienta os crentes a se revestirem de toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A expressão grega astutas ciladas traduz o termo grego metodeias. De onde procede o nosso termo português, método? O diabo é meticuloso e trabalha metodicamente para enganar os cristãos. Ligeiros. Deus abençoe, Maria. Irmãos, não superestime o inimigo, ou seja, nossa, o diabo ele é poderoso para acabar. Nossa, ele está vencendo, ele está destruindo, ele está fazendo. E por outro lado, aqui a lição nos ensina: não podemos subestimá-lo. Ou seja, não podemos dizer que ele está amarrado, pisa em cima e vai e tal. Então, os dois extremos, tá? Nós precisamos olhar para a Escritura e ver o que a palavra de Deus fala sobre ele. Uma das expressões que me fez entender sobre o inimigo foi que ele tem uma coleira, ele só vai até onde Deus permite que ele vá. Eu não lembro quem falou isso agora, mas o diabo, ele não faz o que ele bem entende, não. Tá? Ele pode estar trabalhando por setas, por mentiras, engano, fofoca, tudo aquilo que é dele. Mas ele só toca se Deus permitir, como foi na vida de Jó. E uma das coisas que ele faz, irmãos, trabalhar na vida das pessoas, é com que as pessoas não perdoem. E quando as pessoas não perdoam, nós vemos que a própria Bíblia fala que se nós não perdoarmos, como é que Deus vai nos perdoar? Então, uma das coisas que o diabo faz, trabalhar no coração das pessoas, é sobre o perdão. E às vezes fica lá bem camufladinho. E conforme você vai buscando a Deus, vindo na igreja, na oração, porque a oração também santifica, a palavra santifica, e aquela comunhão na igreja, lembra das três bases da igreja, né? Comunhão, fé e doutrina. Nós vamos sendo limpados, purificados, mas às vezes tem alguma coisinha no nosso coração. E se nós não perdoarmos, nós vamos viver sob a influência, até mesmo o domínio do maligno. Porque como se nós não perdoarmos, Deus também fala que nós não vamos receber perdão. É uma das coisas. Deus perdoa? Perdoa. Perdoa, e Deus nos cura. Fica lá marquinhas, consequências devido ao pecado. E tem pecado que é de grande, não é no sentido de ser igual, o pecado para Deus é igual, mas nas consequências tem as suas gravidades. E a falta de perdão, irmãos, é como se fosse assim, ó, essa pedrinha aqui, vocês estão vendo? Quem que está descarpando aí? Alguém está descarpando? Não? Então vamos pegar o Cleberson mesmo, que está de sapatinho aqui. Vem aqui, Cleberson. Cleberson, ele tem uma mágoa no coração. Ele deixou essa raiz da amargura, exemplo, tá? Não tem. Exemplo. Então, ele vai viver a sua vida. Deixa pra lá, não. Aí,
tirar? Nossa, mas vamos chegar. Você vai lá e volta. Como é que você se sente? Olha a falta de perdão, irmãos. É na sua vida espiritual fica assim. Às vezes as pessoas não veem essa mancação aí, não. Daí, você está lembrando da pedrinha aí dentro, Clécio? Ela está incomodando? Ela te faz sempre lembrar que ela está aí? Cada passo da sua vida, então ela te faz lembrar que ela está presente na sua vida. Qual que é a sua ânsia? É de se livrar dela? O diabo quer que nós convivamos com a falta de perdão em nossa vida. Mas quando nós perdoamos, é como se nós tirássemos essa pedrinha. Vou pegar ela aí. É como se nós tirássemos essa pedrinha do nosso sapato. E agora, Caio, o seu pai anda? Feliz da vida? Está lembrando da pedrinha? Está lembrando da pedrinha? Mas ela não está mais aí, né? Tá bom, né, para andar. É assim, essa liberdade em Cristo que Deus quer para nós. Aí nós vencemos a astuta cilada do diabo. Então, se alguém você conhece que tem falta, tem essa dificuldade de perdoar, irmãos, nós precisamos ajudar e orar, interceder, e precisamos praticar o perdão para nós vencermos a cada dia. Então nós podemos ver, irmãos, que esta é a orientação da palavra de Deus para as nossas vidas. Nós lutamos contra um ser que tem poder, mas está sobre o limite de Deus. Mas nós precisamos atentar para a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz para que resista ao diabo e ele... E quando Deus fala na sua palavra para nós fugirmos do pecado, ao contrário, o diabo, a palavra fala para nós resistirmos ao diabo e ele fugirá de nós. Mas antes de resistirmos ao diabo, a palavra diz: sujeite-se a Deus, dependa totalmente de Deus, entregue a sua vida a Ele, mantenha-se firme contra as ciladas, contra a astuta, contra tudo aquilo que Ele quer colocar na sua vida, e revista da armadura de Deus. Quando nós olhamos para a armadura de Deus, revista, coloque o capacete, coloque a couraça, coloque o escudo, fé na sua vida, e tome a espada da mão, que era para atacar e também se defender. E lá em Efésios 6 fala sobre isso. Nós precisamos tomar posse desta couraça, deste capacete e desta armadura de Deus. Sinopse do tópico 1 diz: Satanás é a origem do engano e usa a mentira para afastar as pessoas de Deus. Vamos para o nosso segundo foco. Então nós aqui meditamos sobre o diabo, pai da mentira, que é da sua natureza satânica mentir, a mentira como um ardil maligno, e nós fechamos como não superestime o inimigo. Nós precisamos sim ver que ele tem alguns poderes, mas Deus é todo poderoso. Segundo ponto diz o cristão e a mentira. Agora vai tratar aqui um pouquinho sobre isso. O cristão e a mentira. Mentir é uma escolha. Pode ler, Fátima, por favor. Mentir é uma escolha. Um fato evidente em Atos 5:11. Tanto Ananias como sua mulher, Safira, agiram livremente na questão envolvendo a venda de uma propriedade. Isso fica ainda mais claro quando ele, sobre o discernimento do Espírito Santo, reprova Ananias por ter tentado enganar a igreja acerca do real valor da propriedade. Ananias não foi obrigado, nem tampouco constrangido a agir da
Deus abençoe. Então, mentir é uma escolha. Irmãos, vamos ler para a gente entender um pouquinho o que estava acontecendo ali. Atos capítulo 4, do 32, 36. Atos capítulo 4, 32. Olha como que estava a igreja. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Olha, uma igreja cheia de amor. Ninguém considerava unicamente as suas coisas, alguma que possuísse, mas tudo lhes era comum. É só o amor para fazer isso, né, irmãos? Com grandioso poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam conforme a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem o apóstolo dera o nome de Barnabé, que significa encorajador. Pode continuar? Vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Olha como eles eram movidos por este amor. Eles cuidavam uns dos outros. E este Barnabé, ele fez isso, ele vendeu, ele colocou ali aos pés dos apóstolos. Era uma igreja que tinha tudo em comum. E de repente tinha esse casal dentro da igreja. E no capítulo 5 começa a falar sobre este casal. E este casal aqui, a Bíblia não mostra em algum lugar nenhum que eles foram obrigados, mas sim que eles também, vou vender o meu, vou vender e vou colocar lá. E nós vemos aqui que o que estava no coração daquele casal foi revelado. Então, Satanás, ele estava ali influenciando, arquitetando, e eles escolheram mentir. Então nós podemos ver aqui que mentir é uma escolha. E os cristãos, movidos por amor, eles faziam tudo aquilo, irmãos, com livre e espontânea vontade e voluntariedade, em amor. Eles colocavam sem nada desejar em troca. Era mesmo a igreja movida pelo Espírito Santo. E de repente acontece que esse casal estava ali no meio, e algo fez com que eles escolheram mentir. E nós vamos ver aqui que eles foram atraídos pela mentira. Irmão Wesley, por favor. Eles foram atraídos pela mentira no tópico de número 2. Se por um lado Ananias e Safira tomaram decisões livres, por outro lado sofreram implicações de suas decisões. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Não podemos saber o que se passou pela cabeça de Ananias e Safira para agirem como agiram. O certo é que quiseram obter vantagem com a negociação feita. É possível que, ao verem os demais crentes fazendo ações louváveis quando doavam seus bens, tivessem visto nesse gesto uma oportunidade de obter, além do reconhecimento, o lucro pelo patrimônio que foi vendido e supostamente doado. Você mencionou essa. Então, irmãos, aqui nós podemos ver que eles foram atraídos pela mentira. Vamos ver o que diz Tiago capítulo 1, versículo 13 e 14. Tiago capítulo 1, versículo 13 e 14. É aquele que não deixa de nos estudar, ele está ao derredor. Então nós precisamos atentar. E quando o Tiago ele vem e fala ali na sua carta, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Versículo 14, 13. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Ou seja, o diabo, ele sabe da nossa vulnerabilidade. Ele nos estuda
e sempre está tentando algo contra a nossa vida. E é por isso que a Bíblia nos orienta sempre, para nós estarmos em vigilância. Ele está ao redor, mas quem está ao nosso redor são os anjos do Senhor. E os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e o temem, e livra do mal. Então nós podemos ver, irmãos, que a nossa vida está guardada por Deus. Mas se eu e você não estivermos vigilantes, nós podemos dar esta brecha para o inimigo e sermos atraídos pela mentira. Mentir tem consequência. André, leu? Não, por favor. Ao agirem assim, Ananias e Safira não pensaram nas consequências de suas ações. Mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal, onde os dons do Espírito Santo estavam em evidência, se expuseram a uma ação mesquinha quando resolveram mentir, não somente aos apóstolos, mas ao próprio Deus. Contudo, o preço pago por essas ações foi muito caro, custou-lhes suas próprias vidas. Antes de se praticar qualquer ação de natureza pecaminosa, é necessário pensar nas consequências que isso produzirá. Quantos crentes, muitos deles experientes, hoje lamentam por não terem levado em conta as consequências de suas ações. Vigiemos. Então nós precisamos estar vigilantes, atraídos pela mentira. Eles foram atraídos pelas mentiras e depois mentir teve a sua consequência. Qual foi a sua consequência? Vamos ler Atos do 5, do 3 ao 10, novamente, para a gente frisar essa parte. Atos capítulo 5, versículo 3 ao 10. Nós vamos ver aqui que eles mentiram ao Espírito Santo e mentiram a Deus. Ananias, como Satanás encheu o seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Aí avançando, ela não pertencia a você antes de ser vendida, e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder? Era dele, irmãos. Vendendo ou não vendendo, estava no seu poder, era deles. Então, o qual levou a pensar em fazer tal coisa, você não mentiu aos homens, mas a Deus. Aí o que aconteceu? Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviam o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo e levaram para fora e sepultaram. Cerca de 3 horas depois, entrou a esposa, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi este preço que vocês conseguiram pela propriedade? Ela respondeu: sim, foi esse mesmo. O que aconteceu com ela? Pedro lhe disse: porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram a morta, e levaram e sepultaram ao lado do marido. A consequência foi terrível. Pagaram com as suas próprias vidas. Lembrando que esta igreja estava marchando triunfante em poder. Essa igreja estava cheia dos dons de Deus. E eles permitiram essa influência maligna na sua vida, mentindo a Deus e ao Espírito Santo. E Deus nos tratou porque é necessário. Quando a gente olha para a Bíblia, nós vamos ver que tem as histórias dos homens de Deus, mulheres de Deus, êxitos que eles fizeram e aconteceram nas mãos de Deus, mas também os seus fracassos terríveis. Então Deus trata e mostra o ser humano quando ele não vigia e ele dá liberdade para o inimigo, ele vem e faz um estrago. Então nós precisamos estar vigilantes. Vamos para o nosso sinopse 2, diz: o crente deve rejeitar toda a falsidade, pois a mentira compromete o seu testemunho e comunhão com Deus. Vamos estar vigilantes. Nós precisamos evitar que o pecado ele venha a germinar. Nós precisamos atentar sobre isso. Ele começa aqui, nosso pensamento. Nós precisamos estar atentos. Como se diz, não podemos evitar que passarinhos sobrevoem as nossas cabeças, mas fazer ninho aqui não. Nós precisamos repreender todo pensamento maligno, em nome de Jesus. A Radassa fala pensamentos intrusivos. Vem assim,
Aí a gente vai ensinando, repreende em nome de Jesus, e quando solta pelos lábios, isso não é de Deus, porque a boca fala o que vem, está cheio no coração, então nós precisamos atentar sobre isso. Vamos lá, a igreja que repele a mentira. Por favor. A igreja que mente, muitas vezes data que os fatos ocorridos com Ananias e Safira trouxeram grande temor dentro e fora da igreja. A palavra temor traduz o termo grego "frômos", que também aparece no versículo 5 deste mesmo capítulo. Muitas vezes essa palavra é traduzida com o sentido de medo. Contudo, aqui nesse contexto, o sentido é de reverência e respeito. Como em Atos 2, 43, em outras passagens do Novo Testamento. Se Deus não tivesse usado Pedro para parar o intento daquele casal, o pecado teria entrado na primeira igreja e, sem dúvidas, causado danos irreparáveis. Esse julgamento de Deus, além do fato de punir o pecado do casal, serviu para mostrar quão séria é a igreja de Deus. Ninguém pode agir na igreja de Deus de forma que achar mais conveniente, pensando que não estará sujeito ao julgamento divino. Deus abençoe, irmã Beth. Então ninguém, irmãos, pode agir na igreja de Deus da forma que acha mais conveniente, da forma que lhe tira vantagem, da forma que quer, da forma que lhe agrada. Mas nós podemos atentar na palavra de Deus que a igreja é uma igreja temente, que teme ao Senhor. Esse temor aqui traz para o sentido de reverência, de respeito. E como nós podemos ver em Atos capítulo 5, versículo 11, que eles estavam com um grande temor. Esse temor se apoderou da igreja do Senhor Jesus e de todos aqueles que ouviram falar sobre aquele caso. E nós podemos ver em Atos 2,43 que todos estavam cheios de temor. Atos 9,31, que todos viviam no temor do Senhor. Então a igreja daquela época era uma igreja que temia ao Senhor, é uma igreja que trazia assim a reverência a Deus, o respeito a Deus, que glorificavam a Deus e sabia quem era Deus. E os milagres aconteciam naquela igreja devido, irmãos, à presença de Deus naquele lugar, porque isso atrai a presença do Senhor, o temor nos nossos corações, a reverência ao nosso grande Deus. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3? Uma irmã abre em 2 Coríntios 7, 1, por favor. 2 Coríntios 2, 3. Quem pode ler? Quem pode ler aqui? Foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Olha, irmãos, como é que Paulo ele se portava? Estou assim, sabe? Caminhando no pastorado. Foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. E às vezes, irmãos, a gente acha, vamos na igreja, tal, lá, e pessoas, tal. Mas se nós compreendermos o sentido de igreja na Bíblia, pegar isso aqui, ó, é difícil. Eu não falo com pessoas apenas. Eu falo com a noiva de Deus. Eu falo com a que foi comprada pelo sangue de Jesus. Eu falo com pessoas que Jesus pagou um alto preço. Eu falo com a igreja do Senhor Jesus. Porque se nós trazermos para o normal, o lugar de estar associado a pessoas e levarmos uma vida como se fosse trivial, nós vamos seriamente, irmãos,
nos frustrar e nos sucumbir, porque isso não é isso que a Bíblia nos revela. Quando a Bíblia fala para nós, quem é a igreja do Senhor Jesus? Sacerdote real, povo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, noiva do Cordeiro. Então nós não estamos falando com qualquer um. Para mim é desafiador sim estar aqui na frente, porque quanto mais se dá, mais se... Mas também nós não podemos nos acovardar. Não, Senhor, vai lá, usa elas. Não, aquilo que Deus colocou em minhas mãos é para mim fazer. E aquilo que Deus colocou em tuas mãos é para você fazer. Nós precisamos estar atentos, que é um cuidado de Deus com a sua igreja. E é por isso que a palavra de Deus é bem clara. Ela repele e combate a mentira. O nome do Senhor é glorificado. E a cada dia nós precisamos. 1 Coríntios capítulo 7, 2 Coríntios 7, 1. Quem pode ler? Uma das irmãs pode ler? 7:1. Yes. 2 Coríntios. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Está certinho, né? A versão está diferente, tá? Então isso aqui é a nossa vivência diária. Vai acontecer coisas na nossa vida que vai dar-nos a oportunidade de falar a verdade ou de mentir. Vamos ser provados, irmãos. E eu observo na minha vida que, nossa Senhor, será que foi um teste ali? Misericórdia, será que eu reprovei? E tem coisas, irmãos, que nós ficamos, falando, meu Deus, se não for o Senhor na nossa vida, você começa a entrar na onda, porque gera muitas vezes valor, gera muitas vezes algo que você pode ter mais assim, conseguir mais coisas, mas nós precisamos atentar para a palavra do Senhor, Nós temos tais promessas, purifiquemos de tudo o que contamina o corpo e o espírito letra minúscula, o nosso espírito. Nós precisamos estar tendo, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus, ou seja, a santificação progressiva. Vai acontecer coisas, e eu desejo que o nosso coração esteja pronto para sempre falar a verdade. Então, ali ninguém podia agir de uma forma que achava melhor, mas eles tinham que estar dentro daquilo que Deus os chamou para fazer, porque o julgamento divino, ele é sim, e vai acontecer na vida de cada um. Irmãos, vamos para o segundo tópico, uma igreja forte. Vamos lá? Presidente Elias, por favor. Uma igreja forte. Mais uma vez, destaque que muitos sinais e prodigios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Atos 5:13. Isso mostra que uma igreja santa, que trata o pecado como pecado e não arranja desculpa para esse pecado, é uma igreja forte. A prova disso é a manifestação dos dons espirituais que levou os apóstolos a fazerem milagres extraordinários. Uma igreja fraca, anêmica, por falta de disciplina espiritual e que aprendeu a tolerar o pecado em seu meio, torna-se inoperante. Então, uma igreja forte é uma igreja que ama. Lembra a lição passada? É uma igreja que ama, uma igreja que cuida. Uma igreja forte, irmãos, é uma igreja que denuncia o pecado, que não é conivente com o pecado, que não aceita o pecado. Então, esta é uma igreja forte, é uma igreja que ela sabe que o juízo divino vem sobre as vidas de tudo aquilo que ela fizer. Então, uma igreja que é forte é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a denunciar o pecado, a resistir o mal, a dizer não ao pecado. E é por isso que é importante os crentes
crentes, nós como igreja, sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Quando você sabe que uma pessoa não é batizada com o Espírito Santo, falta algo para aquela vida. Não é que ela não vai ser salva, sim, ela é salva, mas Deus tem mais graça, mais vida, mais coragem. Por quê? Porque está cheia e revestida com o poder do céu. Porque somente cheios do Espírito Santo nós vamos conseguir dizer não ao pecado e sim à verdade de Deus. Amém? Sinopse do tópico 3 diz: a igreja deve zelar pela verdade, pois Deus exige santidade e transparência em seu povo. Não é de qualquer jeito. Temos que viver uma vida de santidade. Conclusão, Danilo pode ler conclusão? E assim nós vamos encerrando. Então aí fica um alerta, encerrando a conclusão, que ninguém é capaz de enganar a Deus. De Deus, como diz Gálatas 6, 7, 8, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele colherá. Vamos ler 1 Coríntios 5, do 1 ao 13. 1 Coríntios 1, do 5. 1 Coríntios 5, do 1 ao 13. Vamos ler essa passagem? Por toda parte se ouve que há imoralidade sexual entre vocês, imoralidade que não ocorre nem mesmo entre os pagãos. Está falando da igreja de Coríntios. A ponto de um de vocês ter relações sexuais com a mulher do próprio pai. Olha o grau, irmãos, de pecado aqui. Estava bloqueando aqui. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aqueles que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo e com o poder dele, quando vocês se reunirem, eu estiver com vocês em espírito, entregue esse homem a Satanás para que o corpo dele seja destruído, a fim de que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz fermentar toda a massa? Livrem-se do fermento velho para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebrem a festa nem com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já escrevi a vocês em carta para não se associarem às pessoas sexualmente imorais. Não me refiro com isso aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, nem aos ladrões, nem aos idólatras. Se assim fosse, vocês teriam que sair deste mundo. Mas agora escrevo a vocês que não devem se associar a ninguém que, afirmando ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tal pessoas vocês nem sequer devem comer. Ou seja, aqui Paulo estava tratando com a igreja de Corinto, uma igreja, irmãos, que era fervorosa, cheia de dons, mas zero de amor. Eles estavam na carne. Mas Deus deixou eles dessa mesma forma? Não. Deus usou o apóstolo Paulo para tratar e assim instruir os irmãos o que se deve fazer.
Porque há tempo, irmãos, que Deus trata com as pessoas, mas se as pessoas querem continuar com os seus pecados, Deus entrega as suas próprias vontades. Mas a vontade de Deus é que todos se salvem, mas também há um livre-arbítrio. Mas nós vemos nas cartas do apóstolo Paulo, tanto neste texto, como em 1 Coríntios 11, 30, vamos ler, 1 Coríntios 11, 30 a 32, 1 Coríntios capítulo 11, pois isso entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram, mas se examinassem a nós mesmos, não receberíamos juízo. Contudo, sendo julgado pelo Senhor, somos disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Então nós precisamos estar atentos ao nosso coração e examinarmos a nós mesmos, porque Deus quer que nós chegamos àquele grande dia diante dEle, ficarmos de pé diante dEle. Que o Senhor abençoe, irmãos, e que a nossa oração seja como de Provérbios 38. Eu já encerro. 38. Vamos lá? Que a nossa oração seja essa aqui, ó. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas um alimento necessário. Esta era a oração do salmista. Mas eu quero que você fique com a primeira parte. Mantém longe de mim a falsidade e era um desejo do coração do salmista, porque a mentira e a falsidade sempre está nos arrodeando. E que o Senhor nos ajude a dizer não ao pecado da mentira, e sim, sempre a verdade, que sejamos verdadeiros em tudo. E é por isso que Deus ministrou o coração daquela samaritana. A adoração é em espírito e em verdade, e que a verdade possa reinar em nosso coração. Feche os teus olhos, vamos orar neste momento e retornar a direção ao pastor. Paizinho querido, eu te louvo, te agradeço, obrigado, Pai, pela tua palavra. Espírito Santo de Deus, como é difícil, Senhor. Como é difícil, Senhor, sermos trabalhados, lapidados, mas contigo é possível todas as coisas, porque o Senhor quer usar uma igreja verdadeira, uma igreja cheia do teu amor, uma igreja, Pai, que é, Senhor Jesus querido, a coluna e a firmeza da verdade. Pai eterno, direciona cada coração nesta tarde. Pai, cada um escolheu vir à tua casa, aprender, Senhor, mais um pouquinho da tua palavra. Tu és, Espírito Santo, professor por excelência. Revela o coração e nos mostra onde nós necessitamos estar alerta, Senhor, e aos cuidados maiores, para que possamos resistir firme contra os ardios, contra as ciladas do diabo. Meu Deus amado, nos ensina a viver esta igreja firmada, Senhor, em tuas promessas, firmada, Senhor, na comunhão, na fé, Senhor, e na disciplina, para a glória do teu santo e bendito nome. Afasta de nós, Senhor, toda a falsidade, toda a mentira, toda a hipocrisia, e nos ensina a ser verdadeiro com o nosso próximo. Ser, Senhor Jesus querido, como o Senhor foi. Meu Deus amado, direciona cada família, Senhor. Guarda as famílias, repreende este mal que tenta assolar os nossos filhos, que tenta assolar, Senhor, os nossos. No nome de Jesus de Nazaré, toca, Espírito Santo, nesta tarde e nos ensina cada dia, Pai, a fazer aquilo que lhe agrada, que é dizer a verdade e esperar a tua grande manifestação para a glória do teu nome. Te agradeço por cada vida, por aqueles que não puderam estar. Visita, Senhor, grande é a batalha na mente e no coração, mas nós clamamos por eles, meu Deus. Visita, Senhor, constrange, que eles possam estar, Senhor, se voltando para Ti, em comunhão e congregando para a glória do Teu nome. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe, irmãos.